Boa tarde, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e se cuidando e se protegendo desses vírus que está rodeando nosso Brasil e nosso mundo. Então, vamos falar hoje um pouco dos vírus. Para a gente entender até mesmo o processo do coronavírus, nós temos que entender qual as principais características, como é a sua reprodução. Esse slide aqui vai retratar um pouco sobre isso. Vocês vão observar que durante os slides, a apresentação está de forma diferente. Esse modelo de apresentação, né, de cada slide separado, é chamado de mapa mental. Mapa mental, na verdade, é um resumo da matéria. Vocês podem observar aí que o vírus, o tema principal está no meio, né? E dali ele vai puxando setinhas para poder colocar tópicos principais. É um meio de estudo muito prático, né? É um resumo organizado, não é? Então vocês vão ver que todos os slides, a maioria dos slides, vão estar nessa configuração. Mas vamos lá. Vírus, ser vivo ou não, é a primeira coisa que se tem dúvida em relação a eles. É vivo? Ele não entra na característica dos cinco reinos principais, mas ele é um ser à parte, tá? Muitos consideram, a maioria, né, considera eles como ser vivo. Outros consideram, alguns poucos, né, poucas pessoas não consideram como ser vivo. Por quê? Para ser vivo, né, você tem que nascer, crescer, produzir, envelhecer, né, e morrer. O vírus tem praticamente isso aí. Vamos lá. Primeira coisa, ele se reproduz. Ok. Ele tem uma evolução e sofre mutação. Os vírus evoluem. Então, ele é considerado como ser vivo. Mas por que ele não é ser vivo? Alguns não consideram como vivo. Porque ele não é formado por célula. Porque existe uma teoria celular que fala assim: todo ser vivo é formado por células. Mas se o vírus não é, então ele não é um ser vivo? Isso fica, isso gera um pouco da dúvida. E detalhe, também não tem metabolismo próprio. O que significa isso, não ter metabolismo próprio? Ele depende de uma célula hospedeira para entrar em reprodução. Se ele estiver fora da célula, por exemplo, se ele estiver no ar, ele é como se ele ficasse cristalizado. Ele fica um vírion, nem é chamado de vírus mais, ele é um vírion. Então, isso é uma característica dos vírus. Tá? Existe N características, mas se ele não tem célula, ele é formado de quê? Ele tem que ter alguma formação. Ele tem proteínas e ácido nucleico. Que ácido nucleico seria isso? Pode ser DNA ou RNA. Já existe vírus que tem os dois. Nesse outro slide aqui, quer dizer, outro mapa mental, né, nós temos aqui modelinhos de vírus. Nós temos um bacteriófago, que parece um robozinho, né? Esse bacteriófago, ele é formado de quê? De uma cápsula de proteína e de ácido nucleico. Nesse caso aí é o DNA. No canto superior direito da tela, nós temos um outro modelo de vírus, né? Esse vírus aí, ele é um vírus envelopado, que se fala. O que parece um robô é um bacteriófago, né, que ele infecta bactérias, ele é um vírus não envelopado. Vamos lembrar que o material genético do vírus, eles podem ser DNA, RNA ou pode ser os dois tipos. O primeiro modelo de vírus desse slide, ele é um vírus envelopado, como foi falado anteriormente. Esse envelope que fala, é um envelope de uma proteção, é como se aderido à membrana plasmática. Ele é um glicoproteico, né? É um material. Essas pontinhas para cima, as usinhas, como fossem ganchinhos, são formados de glicoproteínas também, onde é a adesão da célula, onde é o reconhecimento celular, né? Daí. Na parte interior, né, nós temos aí o capsídeo, que é uma capa de proteína que está protegendo o material genético, no caso aí o DNA. Do outro lado, temos aí um bacteriófago, né? Na verdade, ele não tem um envelope, ele não tem essa proteção, né, lipoproteica, mas ele é formado por a cápsula de proteína, no caso, o material genético dentro dele aí é o DNA. Esse bacteriófago ele infecta bactérias. Nesse outro mapa mental aqui, nós vamos ver algumas características, alguns nomes que aparecem relacionados aos vírus. Primeiro aí, virions. O que seria vírus? Já falei no slide anterior. Virions são vírus que não estão em atividade.
Esses seres aí, né, eles estão fora de uma célula hospedeira, é como se eles ficassem cristalizados, então eles levam outro nome, chamado de vírions. Os viroides, na verdade, são moléculas de RNA bem simples e circulares, não apresentam capsídeo, que é aquela capa que protege o DNA ou o RNA, né? E também nem produzem proteínas. Um exemplo aí é o vírus da hepatite D. Né? Além disso, eles também costumam infectar plantas. Nós temos também o virusoide. O virusoide, ele só consegue se multiplicar se eles estiverem dentro de uma célula e dentro dessa célula tiver alguns tipos de vírus ali. Ele precisa de ter contato com algum tipo de vírus para poder entrar em multiplicação, quer dizer, em reprodução. Retrovírus é o nome que mais se fala em avaliação, Enem, prova de vestibular. O que seria retrovírus? É também um vírus de RNA de fita simples, né? Que ele tem uma enzima muito importante. Essa enzima é chamada de transcriptase reversa. O que significa isso? Essa enzima ela transcreve o RNA viral em DNA. O que significa isso? A fita de RNA ela vai gerar uma fita de DNA. Porque geralmente isso acontece ao contrário. Né? É uma fita de DNA que vai transcrever, que vai montar as fitas de RNA. E quem tem essa enzima transcriptase reversa, tá? Acontece ao contrário, o nome está dizendo, reversa. Então, quer dizer, o RNA vai produzir, vai transcrever um DNA viral e detalhe de fita dupla. Um exemplo aí é o vírus HIV. Então, são definições que a gente precisa saber, né? São definições importantes que costumam aparecer nas provas aí. Nessa imagem agora, nós estamos mostrando o ciclo de reprodução do vírus. O ciclo, na verdade, ele pode ser um ciclo lítico ou um ciclo lisogênico. Na verdade, quando o material genético do vírus ele é injetado dentro de uma célula hospedeira, a célula que ele quer infectar, ele pode entrar nos dois ciclos, em qualquer um desses dois ciclos. Pode entrar no ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O que seria o ciclo lítico? Né? Na verdade, o vírus ele insere o seu material genético fazendo com que a célula passe a trabalhar por um vírus. Então, a célula que é infectada ela vai parar todo o seu metabolismo e vai viver por conta desse vírus que entrou. O material genético produz novos vírus, é como se fossem filhotes, né? E vai ocorrer a lise da célula. Lise significa morte da célula. Essa célula é rompida e esses novos vírus vão sair e vão infectar outra célula. Existem as fases, né, do ciclo lítico, né, que é as fases de adsorção, que é onde o vírus vai encaixar na célula, de penetração, onde o vírus vai injetar o seu material genético, replicação, onde esse material genético vai se multiplicar e vai produzir proteínas, a montagem, quer dizer, esse ser vai ser montado, o nome está dizendo, esses vírus, né, vários vírus vão ser montados, e a liberação, onde ele vai ser liberado para infectar outras células. Lembra que no ciclo lítico, a célula que está infectada ela vai morrer, ela vai sofrer lise. No ciclo lisogênico, já não acontece bem assim. Nesse ciclo, o material genético fica praticamente inativo, quer dizer, o vírus vai injetar o material genético lá, mas o vírus ele fica paradinho lá. Ele vai aderir ao material genético no caso aí, vamos colocar de uma bactéria, podemos colocar o do ser qualquer aí, tá? Dessa célula. E essa célula, quando entra em divisão celular, esse material genético é copiado. E assim ele vai se replicando no seu hospedeiro. Então há uma diferença. Nesse ciclo lisogênico, as doenças custam na verdade, elas custam a se manifestar. É como se ficassem incubados, quietinhos, inativos lá. Já no ciclo lítico, não. Né? Rapidinho os sintomas da doença aparecem. Esse último slide, na verdade, isso aqui é um mapa mental também, é um exemplo de mapa mental. Ele está só repetindo as coisas que já foram faladas acima, né? E peço que vocês dêem uma olhadinha, use o mapa mental como plano de estudo de vocês, isso ajuda muito, né? Observe que todos os mapas mentais eles são bem coloridos, porque o colorido chama a atenção. E estamos aí para isso. Qualquer dúvida, né, é só me procurar. Fiquem com Deus. Boa tarde.